JE está no ar. Assista nesta edição a um debate com Valmir Ortega, abordando o legado da Rio+20. E a reportagem da semana aborda o transporte público mais limpo. Veja agora no Ponto. Este ano nós vamos realizar o 6º Eco São Paulo. Será no dia 12 e 13 de novembro, aqui no Anhembi, no auditório Elis Regina. Este Eco São Paulo, ele começou com o Ecovale. Nós fazíamos esse Eco São Paulo lá no Vale do Paraíba, especificamente na cidade de Taubaté, onde nós começamos a discutir a questão da ecologia, da água, do verde, da qualidade de vida. Hoje ele é uma realidade no Brasil todo, uma realidade em São Paulo. Nós estamos realizando o 6º Eco São Paulo. Este Eco São Paulo, nós temos cada vez mais parceiros de importância, parceiros de conhecimento vasto na área da ecologia, na área da qualidade de vida. É mais um evento muito importante do nosso sindicato. Eu convido a vocês todos que participem do Eco São Paulo, que discutam a questão da qualidade de vida, da melhoria da qualidade de vida, da água, do meio ambiente, da construção sustentável, da possibilidade de cada vez mais nós deixarmos um legado aos nossos filhos, aos nossos netos. Assim sendo, eu convido vocês a participarem do Eco São Paulo que é, para nós, do sindicato e da Federação Nacional dos Engenheiros, uma realidade. Hoje nós fazemos também o Eco Brasil, ou seja, nós discutimos em outros estados, com a iniciativa que nós tivemos aqui em São Paulo, já é uma realidade no Brasil, a discussão da ecologia. Então nós temos o Eco Brasil, que discute e que prepara os profissionais para isso e que traz especialistas do mundo todo para discutir a ecologia nacional e a qualidade de vida de todos nós cidadãos. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, na entrevista desta edição, damos continuidade a um debate importante. Como fica o país pós-Rio+20? Como se dá atualmente o debate em torno da sustentabilidade? Quais os avanços e os retrocessos? Para conversar conosco a respeito deste tema, recebemos Valmir Gabriel Ortega, que é diretor do Programa Sênior de Política da Conservação Internacional do Brasil. Valmir, é um prazer recebê-lo no Jornal do Engenheiro. O prazer é todo meu. Começando didaticamente o programa, explique para nós o que é a Conservação Internacional do Brasil. Então, a Conservação Internacional é uma organização ambientalista nacional que participa de uma rede global. Então, enquanto rede, a Conservação Internacional nasceu há 25 anos atrás. No Brasil, se estabeleceu há 20 anos, a partir de Belo Horizonte, de um grupo de professores da Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje nós atuamos em todo o Brasil, atuamos prioritariamente em biomas como a Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal e na área marinha, que são os biomas prioritários de atuação. E estamos com um grupo de parceiros, de mais de 100 organizações parceiras que atuam conosco em projetos de meio ambiente, de restauração ambiental, de promoção da agenda da sustentabilidade em diversos segmentos, em diversos setores. Perfeito. E um dos fortes da atuação desta ONG é o relacionamento institucional, político, inclusive é do que se trata este programa Sênior de Política, o qual você dirige? Exatamente. O programa que eu dirijo, que é a área de política, como nós chamamos no âmbito da Conservação Internacional, ele busca ampliar a nossa capacidade de diálogo com 4 segmentos. Com o setor governamental, é o que nós chamamos de relações institucionais no sentido amplo, com o setor corporativo, empresas. Nós temos um foco de atuação muito intenso com empresas no sentido de mudar comportamento corporativo, de buscar uma maior responsabilidade das empresas no seu negócio frente aos impactos ambientais, frente à busca de tecnologias e meios sustentáveis de produzir e consumir. Temos uma agenda muito intensa, que é uma outra área dessa diretoria, que é a parte com a comunidade científica. Nós temos um modo de atuação que é sempre buscar a conservação dos recursos naturais a partir da ciência. A ciência, a produção do conhecimento como um alicerce para que a gente busque novos modelos de produção, novos modelos de consumo, novas formas de usar e proteger os recursos naturais. Portanto, nós temos aliança com muitas universidades, grupos de pesquisadores, rede de pesquisadores, e nós temos então uma área
dentro da organização específica para tratar de ciência, gestão do conhecimento e parceria com universidades. E uma outra área que é o que nós chamamos da nossa área socioambiental, que é a nossa rede de parceiros locais. Então nós temos hoje projetos com organizações indígenas, como por exemplo no caso dos Caiapós, na região do Xingu. Temos projetos com comunidades locais, de pescadores, comunidades quilombolas e uma diversidade de grupos sociais muito grande que atuam como parceiros locais, a partir de parcerias, de convênios, de ação em projetos conjuntos. Portanto, é uma rede bastante diversificada de parceiros e é o que nós chamamos da área socioambiental da nossa atuação. Perfeito. Valmir, para tratarmos da Rio+20, é bom voltarmos um pouquinho no tempo e falar do evento Eco 92, né? Qual foi o grande legado deste evento? Porque quando da realização da Rio+20 houve muitas comparações, né, entre um e outro. O próprio nome Rio+20 nasce da comparação, né? Ou seja, 20 anos depois da Rio 92. E era óbvio que, sendo uma espécie de um evento de avaliação da Rio 92, mas também de dar um salto, esperava-se, né, um salto grande a partir da Rio+20, nesse sentido a Rio+20 acabou sendo um pouco pressionada pelo sucesso da Rio 92, né? Ou seja, em 1992, o mundo vinha, desde a década de 80, discutindo já intensamente, ainda naquela época, restrito a círculos acadêmicos, a círculos de organizações ambientalistas, o tema da mudança do clima, o tema do impacto sobre a biodiversidade, o tema da desertificação. Portanto, 10 a 15 anos de debate fizeram com que na Rio 92 nós conseguíssemos sair da conferência aqui no Rio de Janeiro com 3 grandes convenções internacionais: a Convenção da Biodiversidade, a Convenção das Mudanças Climáticas e a Convenção do Combate à Desertificação. Essas convenções, elas são uma espécie de convênio, de pacto entre os governos, que uma vez validado pelos congressos nacionais, elas viram leis nacionais. Então, no momento em que o Brasil validou, homologou pelo Congresso, ratificou pelo Congresso Nacional a Convenção da Biodiversidade, a Convenção do Clima e a Convenção da Desertificação, que o Brasil foi um dos primeiros países a ratificar essas convenções viraram leis nacionais. Portanto, essas convenções têm um peso na agenda multilateral de meio ambiente muito forte. Portanto, nesse sentido, a Rio 92 foi um marco fundamental no que nós chamamos hoje de multilateralismo ambiental, ou seja, essa rede de cooperação entre os países em nível global. A partir de 92, essas convenções ganharam vida própria. A Convenção de Clima é realizada anualmente, uma conferência das partes, um ano em cada país. A Convenção da Biodiversidade da mesma forma. Em 2006, inclusive, a Conferência das Partes foi aqui no Brasil, em Curitiba. A Convenção das Mudanças, do Combate à Desertificação, da mesma forma, ocorre em diversos países. Esse ano nós temos um encontro em Fortaleza, aqui no Brasil. Portanto, essas convenções ganharam vida própria. E a Rio 92, em certa medida, foi um momento de repensar ou revisitar esses temas associados ao sucesso da Rio 92 e projetar a agenda de futuro. Então, o grande apelo, o grande sucesso da Rio+20 foi justamente em projetar a agenda de futuro e muito mais em gerar, naquele momento, diretamente na Rio+20, alguma novidade excepcional. Portanto, foi muito mais em cravar temas para a construção de uma agenda futura, avaliar o que foi a Rio 92 e, nesse sentido, a gente avalia que teve passos importantes e fundamentais na Rio+20. E o que podemos avaliar do legado da Rio+20 neste presente momento? Então, eu acho que a Rio+20, diferentemente da Rio 92, a Rio 92 foi o resultado de um acúmulo, né, e que expressou naquele momento em resultados muito palpáveis e tal. Na Rio +20, nós não tivemos esse mesmo processo de acúmulo do ponto de vista de esperar que a Rio +20 produzisse resultados imediatos, né? O que nós avaliamos que é o grande legado da Rio +20 foi a constituição de uma agenda. Essa agenda hoje se baseia no compromisso dos países em construir novos caminhos para o desenvolvimento econômico, né, que não seja apenas baseado na medição do crescimento, do PIB. Portanto, a ideia de desenvolver novos medidores, novos indicadores para avaliar o crescimento dos países, que não apenas o PIB, e isso já há um consenso hoje no âmbito das Nações Unidas, de buscar esses indicadores, que avaliem melhor a qualidade de vida, que avaliem melhor o impacto sobre o meio ambiente, que avaliem melhor o capital natural que os países ainda detêm como riqueza dos seus países. E, portanto, há uma perspectiva de que se crie formas de medir a riqueza no planeta nas próximas décadas que sejam mais eficientes que o PIB, ao mesmo tempo que se busque uma forma daquilo que comumente está se chamando de economia verde, que ainda é um conceito relativamente vago,
mas que expressa o desejo de buscar formas de crescimento que aliem a conservação ambiental, que aliem o uso adequado dos recursos naturais e a promoção da sustentabilidade no âmbito dessas sociedades, dessas economias. Portanto, esse tema da economia verde hoje busca mobilizar os países e as empresas na construção de trajetórias mais sustentáveis. Isso saiu muito fortalecido da Rio+20. A ideia do capital natural, ou seja, de que nós não podemos utilizar os recursos naturais como se fosse algo infinito e gratuito. Quer dizer, a degradação desses recursos naturais tem um custo para a sociedade. No momento em que a gente destrói um rio, que a gente destrói um recurso natural, uma floresta, que a gente destrói a capacidade produtiva dos solos, isso tem um custo econômico para a sociedade. Às vezes esse custo econômico não se expressa num primeiro momento, mas ele se expressa ao longo do tempo. E, portanto, é necessário que a gente seja capaz de medir qual é o custo econômico que o impacto sobre a biodiversidade, que o uso desregrado dos recursos naturais está nos impondo hoje no presente e pode nos impor no futuro. Isso, grosseiramente, é o que nós chamamos de tratamento do capital natural no âmbito da perspectiva do desenvolvimento. Portanto, a ideia de que o capital natural deve ser mensurado, medido, avaliado e internalizado na conta dos governos das empresas saiu muito fortalecido do Rio+20. E isso é importante porque obriga governos, empresas e sociedade a medir qual é o seu impacto sobre a natureza e transformá-lo no equivalente monetário, para que as pessoas consigam entender mais claramente quanto custa isso para as gerações atuais e para as gerações futuras. Por exemplo, a China, nos últimos anos, começou a medir o impacto da degradação sobre o seu PIB e chegou-se a estimativa de que possivelmente 3 a 4% do tamanho do volume de crescimento do PIB anual da China, que tem variado entre 9% a 10%, pode estar sendo bancado a custo de degradação que vai impor a necessidade de pagamento no futuro. Portanto, se a gente fosse avaliar talvez o PIB real em termos de crescimento de países como a China, a gente teria que dar um desconto de 3 a 4%, porque parte disso é custo que está sendo carregado e que terá que ser pago no futuro em reparação de dano ambiental, em recuperação de áreas degradadas, em recuperação da capacidade de produção de água. Portanto, é algo assim que a gente busca fazer também no Brasil. Quer dizer, podemos até falar de futuramente existir um PIB verde onde se descontaria os prejuízos por conta de devastação ambiental. Exatamente, não apenas descontar os prejuízos, mas contabilizar os ativos. Porque não dá para você comparar um país como o Brasil, mega diverso, que tem uma das maiores biodiversidades do planeta, metade do nosso território ainda é de floresta, com países que não têm esse mesmo ativo, que não têm esse mesmo valor acumulado em termos de riquezas naturais. Portanto, um eventual PIB verde no futuro deveria contabilizar tanto o impacto que a ação humana, que o crescimento, que o desenvolvimento econômico tem sobre as riquezas, mas também o que você tem de riqueza acumulada, para que isso gere um valor adicional para o país em termos de pensar uma perspectiva futura de desenvolvimento. O Jornal do Engenheiro, na entrevista desta edição, debate a sustentabilidade pós-Rio+20. No próximo bloco, a gente volta. Ainda nesta edição, conheça os desafios e avanços da Ecofrota paulistana. O Jornal do Engenheiro tem novo horário. Toda terça-feira a partir das 7 da noite, aqui na TV Aberta São Paulo. Sintonize os canais 9 da NET, 72 ou 99 da TVA analógica e 186 da TVA digital. Ou ainda www.tvaberta.tv.br. Jornal do Engenheiro em novo horário, toda terça-feira a partir das 7 da noite. O Jornal do Engenheiro publicou
Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro e recebendo hoje Valmir Gabriel Ortega. Ele é diretor do Programa Sênior de Política da Conservação Internacional do Brasil. Valmir, no bloco anterior falamos um pouquinho sobre o legado da Rio+20, o legado da Rio 92 e no presente em que estamos, como conciliar o desenvolvimento tão necessário, tão esperado, com a preservação do meio ambiente? Então, esse ainda é um ponto de busca. As sociedades humanas, a sociedade humana no planeta ainda não achou esse ponto de equilíbrio. No presente, hoje, o que nós vivemos ainda é a busca de um crescimento econômico baseado na geração de riqueza monetária, muitas vezes traduzidas em bens materiais, muito mal distribuído ao longo do planeta. Então ainda nós temos enormes disparidades de renda e desenvolvimento ao longo do planeta. Dentro de cada sociedade, o Brasil não é diferente disso, já foi pior no passado, melhorou muito na última década, mas nós temos ainda enormes disparidades de acesso a bens, de acesso a recursos, de qualidade ambiental dentro da própria sociedade brasileira. Portanto, a agenda atual hoje, de uma certa forma, ainda é muito pressionada pela geração da riqueza, pelo acúmulo de bens materiais e, eventualmente, nos países que conseguem ter uma política um pouco mais responsável, pela busca da redução da desigualdade. O grande ponto que passa a pressionar a agenda nessas últimas décadas de uma forma bastante positiva, a nosso ver, é de que, aliado à necessidade de produzir bens e qualidade de vida para a população de uma forma mais ampla, de superar as desigualdades regionais e locais, né, do ponto de vista de desigualdade de renda, de desigualdade de acesso a bens, para além desses desafios, nós temos um outro desafio que é fazer isso de forma sustentável. Nós temos elementos que são desafios tecnológicos, nós temos elementos que são de desafio civilizatório, ou seja, nós não podemos imaginar que o planeta vai utilizar o mesmo padrão de consumo que um cidadão médio americano. Esse modo de consumir, esse modo de usar os recursos não é viável para o planeta. Hoje nós já usamos, em termos de recursos, mais de uma vez a quantidade do planeta repor esses recursos. Portanto, nós não podemos reproduzir os mesmos padrões de vida que uma parte pequena da sociedade humana no planeta tem, e não é justo condenar que uma parte imensa do planeta, da sociedade humana do planeta, não terá direito a esses bens. Então nós temos um desafio civilizatório, que é de reequilibrar os padrões de uso e consumo dos recursos naturais, e portanto é um desafio civilizatório que passa por um debate ético, que passa por um debate de criar novas formas sociais de regular o uso e o acesso a esses bens, e portanto nós temos desafios produtivos, de modos de produção, de modos de consumo. Portanto, o tema da sustentabilidade hoje, na minha visão, na nossa visão, ele é uma agenda de futuro, de construção, de empenho. Portanto, dizer que algo é sustentável não quer dizer que ele chegou num ponto de equilíbrio perfeito. Quer dizer que ele busca um equilíbrio mais adequado para a relação impacto-benefício, né? Portanto, a agenda da sustentabilidade, na nossa visão, ainda dominará a nossa agenda pelos próximos 20 ou 30 anos, ainda na busca da construção desse equilíbrio, né? Eu diria que, olhando o presente, nós ainda estamos longe de conseguir uma sociedade que seja efetivamente sustentável. Levando esses aspectos do Brasil para o mundo, como que está esse debate em outros países? Por exemplo, as grandes potências ainda são aquelas que mais resistem a parar de poluir, parar de devastar, e as nações em desenvolvimento estão mais conscientes ou não? Isso indifere? Eu acho que a mudança que a gente teve nos últimos anos é que até 10 anos atrás nós tínhamos o mundo dividido entre os países desenvolvidos, que poluíam muito, alta emissão de carbono, um impacto forte sobre os recursos naturais sendo drenados do mundo todo para alimentar esses países ou para gerar recursos e bens nesses países. Nesses últimos anos, a novidade é que nós temos países em desenvolvimento, com uma dinâmica econômica muito forte, basta a gente citar aqui alguns deles, o próprio Brasil, China, Índia e outros do porte, né, os chamados BRICS, Rússia, África do Sul, mesmo países mais pobres do continente africano que começaram a ter saltos importantes de desenvolvimento, Angola e outros. Portanto, a emergência desses novos chamados países em desenvolvimento, sobretudo esses maiores, com maior impacto na capacidade produtiva e distribuição de bens no planeta, reequilibrou um pouco esse debate. Hoje já não dá mais para falar, por exemplo, que os países desenvolvidos são os maiores emissores de carbono. Os maiores emissores de carbono hoje são os países em desenvolvimento. Brasil, Índia, China e mais alguns outros emitem mais que a Europa e Estados Unidos inteiros junto.
Portanto, nós temos um debate hoje que é discutir o seguinte: do ponto de vista de obrigação histórica, né, ou seja, do impacto produzido ao longo dos últimos séculos, os países desenvolvidos têm maior responsabilidade. Do ponto de vista do impacto presente, os países em desenvolvimento não podem se omitir da responsabilidade. Então nós temos que reequilibrar o que são responsabilidades históricas, né, que portanto esses países têm que ter uma contribuição maior, mas os países em desenvolvimento não podem se omitir de também sentar à mesa e negociar compromissos e negociar a sua parte. Porque hoje, no presente, os países em desenvolvimento têm um peso no impacto sobre emissões de carbono, sobre biodiversidade muito forte. Então eu diria que a gente chegou, e a Rio+20 expressou isso bem, as convenções do clima e biodiversidade têm expressado muito forte essa tensão entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, porque agora chegou num ponto onde não basta só acusar um lado. Os dois lados têm que assumir responsabilidade e reequilibrar suas responsabilidades. Perfeito. Valmir, quero muito agradecer a sua presença aqui no Jornal do Engenheiro e deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Eu acho que o mundo da engenharia, de uma forma geral, tem hoje, nesse momento que a gente vive, um peso fundamental, né? Se a gente for olhar em retrospectiva, muito do que foi criado ou praticamente tudo, né, do que nós criamos de infraestrutura e de base material para o desenvolvimento das sociedades, teve na engenharia o seu aporte, o seu ponto de inflexão. O desafio que se impõe hoje para a engenharia é pensar o seguinte: o que é esse novo mundo sustentável? O que é pensar o planeta nos próximos 2 ou 3 séculos à frente e imaginar que com os recursos escassos, boa parte dele em declínio, como que nós vamos conseguir manter uma população que pelo menos até 2050 continuará crescendo, incorporando aí mais 2 bilhões de habitantes, como que nesse novo planeta, com população crescente, pelo menos algumas décadas mais à frente, e com recursos se escasseando, que tecnologias, que modo de viver nas cidades, que modo de viver em sociedade nós teríamos que construir e que infraestrutura será capaz de suportar esse novo modo de vida. E aí as engenharias, a tecnologia, o desafio de inovação tem que ser chamado à responsabilidade. Nós temos certeza que os engenheiros brasileiros não fugirão ao compromisso e ao desafio. Perfeito, muito obrigado. Nesta entrevista, debatemos a sustentabilidade pós-Rio+20, que para nós é um tema que não se esgota. Os engenheiros têm debatido constantemente este assunto em diversos eventos. Pela última vez, debatemos no nosso 8º Congresso Nacional, que ocorreu em 2012. E ainda este ano haverá o EcoSP. O site abaixo vai poder dar todas as informações para você deste evento que ocorre em organização do Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo. O programa de hoje não termina aqui. Fique conosco! O CESP disponibiliza serviço de assistência previdenciária focado na obtenção de aposentadorias, pensões e recursos junto ao INSS. Entre em contato e saiba mais. Segundo dados da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, todos os anos são registradas 12 mil internações e 875 mortes em decorrência da poluição. Em São Paulo, 90% da poluição atmosférica vem dos veículos em circulação em nossas ruas. E então alguma coisa precisa ser feita para melhorar essa condição. A cidade de São Paulo possui 15 mil ônibus, que todos os dias formam um sistema de transporte coletivo. Destes, 1.800 compõem a Ecofrota. A Ecofrota, ela vem de uma legislação. Primeiro, nós temos uma legislação federal que obriga o município a fazer inspeção veicular. Isto é, controle da poluição veicular. E temos também uma legislação municipal que prevê uma redução de 10% ao ano da frota com combustíveis fósseis por combustíveis limpos. Então, até 2018, nós temos que eliminar toda a frota de transporte público que está rodando com combustível fóssil. Combustíveis mais limpos e energia elétrica são os elementos que dão vida a estes gigantes. Temos 60 ônibus circulando com etanol e ainda temos em torno de 300 ônibus circulando com diesel de cana,
também é uma tecnologia alternativa que já está testada, já tem produção do combustível no Brasil. E isso aí somado, trólebus, etanol, biodiesel e diesel de cana, dá hoje um início de campanha de redução de emissões em torno de 1.800 veículos já com essas novas tecnologias. A Lei de Mudanças Climáticas, em vigor desde 2009, prevê que todo o sistema de transporte público deve usar combustível renovável até 2018. Nós estamos mais preocupados com a introdução de novas tecnologias para até escolher a que é mais viável para nós. Eu acredito que no meio do programa, que vai ser a partir do ano que vem, nós vamos ter essa possibilidade de incrementar e até, por que não, atingirmos antes de 2018 essa meta. Parte do dinheiro arrecadado com as multas de trânsito já está sendo destinada à ampliação da Ecofrota. Já foi montado um programa de uma central de controle operacional, um CCO para os trólebus, e essa CCO já está sendo financiada com dinheiro do Fundo de Multas. E, além disso, o Fundo de Multas também já está financiando a modernização da rede aérea de trólebus. Já está em execução, é dinheiro de multas que estão sendo transferidos para meio ambiente, para a melhoria do meio ambiente. Para saber mais a respeito do combate à poluição, acesse o site www.cesp.org.br.